Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Cálculos Químicos 3. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho sobre Cálculos Químicos 3. Vamos lá. Um determinado recipiente de 200 ml possui a 27 graus gás butano a uma pressão de 1,23 atm. Bom, então o que ele está me dando? Ele está me dando aqui, vamos abrir aqui mais uma vez, olha aqui, ele está me dando temperatura, volume e uma pressão de 1,23 atm. Bom, a gente pode relacionar isso com a seguinte fórmula. Olha aqui, ó. PV é igual a nRT. A pressão é igual a 1,23. Então, 1,23 vezes o volume é de 200 ml. Então, 0,2 litro. Não pode esquecer de passar para litro. N. A constante universal dos gases é 0,082. A temperatura que ele está me dando é 27 graus, mas eu não posso usar 27, eu tenho que usar em Kelvin, então é graus Celsius mais 273. Logo isso vai ser igual a 27 mais 273, que vai ser igual a 300 Kelvin. Então eu vou colocar os 300 aqui. Logo, o número de mols vai ser igual a 1,23 vezes 0,2 sobre 0,082 vezes 300. Bom, colocando essa razão aqui em cima, o N vai ser igual ao seguinte: 1,23 é 123 vezes 10 a menos 2, vezes 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 1, sobre 0,082, que é igual a 82 vezes 10 a menos 3, vezes 300, que é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. O que a gente pode fazer é cortar, por exemplo, esse 10 a menos 3 aqui, que é a soma desses dois, com esse 10 a menos 3 aqui. Bom, 123 vezes 2 dá 246. 82 vezes 3 também dá 246, só que tem esse 10 ao quadrado aqui. Potência de 10 positiva embaixo, ela vai subir negativa. Então, se ela vai subir negativa, isso aqui vai ser igual a, eu vou cortar, vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 10 a menos 2 mol. Bom, ele não perguntou o mol, ele perguntou o número de moléculas. Então, o que a gente vai fazer? Se 1 mol de qualquer gás, você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas do gás, logo, se você tem 10 a menos 2 mol, você vai ter X. Então, X vai ser igual a 6 vezes 10 a 21. 10 a menos 2 com 10 a 23. 6 vezes 10 a 21 moléculas do gás. Muito bem. A questão 2 fala assim: um determinado recipiente possui a 25 graus 3 vezes 10 a 21 moléculas de gás carbônico a uma pressão de 2 atm. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, quais são os dados que ele está me dando? Ele está me dando esses dados aqui. 25 graus, 3 vezes 10 a 21, né? Gás carbônico, que é o CO2. Ele está me dando a pressão de 2 atm. Então, vou chegar aqui e vou colocar aqui. PV é igual a nRT. Se PV é igual a nRT, a pressão é de 2 vezes o volume, que é o que ele quer, é igual ao número de mols, que eu tenho molécula, eu tenho que transformar isso para mol, vezes a constante que eu tenho, que é 0,082, e a temperatura, que é 25 graus. 25 graus, 25 mais 273 vai ser igual a 298 Kelvin. Vamos colocar aqui 298. Muito bem. Qual é a quantidade de mols ali que a gente vai ter que colocar? Vamos calcular aqui. 1 mol de qualquer gás equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas.
Assim como se eu tenho uma quantidade de 3 vezes 10 a 21 moléculas, você vai ter X mols do gás. Daqui para cá você vem a metade, né? De 6 vezes 10 de 6 para 3 foi a metade. Então lá do outro lado 1 vai a metade também, que é 0,5. 10 a 23 para 10 a 21, você multiplicou por 10 a menos 2. Então tem que multiplicar por 10 a menos 2 também. Meio vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 mol. Isso aqui pareceu tudo menos 3, mas tudo bem. 5 vezes 10 a menos 3 mol. Então eu vou colocar esse valor ali agora. Vai ficar 5, ponho 5 vezes 10 a menos 3 aqui. Logo, o volume vai ser igual a 0,082 82 vezes 10 a menos 3. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 vezes 82 vezes 10 a menos 3 vezes 298 dividido por esse 2 aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui, ó. Corta o 82 com 2, que vai dar 41. E a gente pode, como ele quer o volume em mililitro, a gente pode preservar um 10 a menos 3 para deixar o volume em mililitro. Então, vou puxar aqui, ó, para ser mais rápido. Já estava até com o valor ali. 5 vezes 41 vezes 298. Isso é igual a 61.090. Então, deixa eu baixar aqui, 61.090. Então, esse valor aí vai ser igual, vou botar de outra cor aqui. Vai ser igual a 61.090. Tem esse 10 a menos 3 aqui e esse 10 a menos 3 aqui. Então, eu vou andar uma casa, eu vou andar 3 casas e eu vou manter esse 10 a menos 3 aqui. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 61,090 vezes 10 a menos 3 litros. Como 10 a menos 3 litros é mililitro, então isso aqui vai dar 61,09 mililitros. Como ele quer o valor aproximado, a resposta é 61 ml. A3 fala assim: calcule o valor do número de moléculas de SO3 existente em um recipiente hermeticamente fechado, sabendo que esse mesmo gás ocupa um volume de 1,12 litros na CNTP. Falou em CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, a gente já pode associar direto que 1 mol de qualquer gás tem a massa fixa dele, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, e vai ocupar um volume de 22,4 litros, sempre na CNTP, sem precisar fazer PV igual no RT. Então, no caso do SO3, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever essa mesma linha para o SO3. Então, ó, 1 mol de SO3, já que ele é uma molécula, eu vou ter 16 vezes 3, ou 16 vezes 3, 48, 48 com 32 dá 80 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e que tem um volume de 22,4 litros na CNTP. Você pode ver que isso, 1 mol, 6 vezes 10 a 23, 22,4 é fixo para todo mundo. O que muda é a massa fixa. Então, ou seja, a massa molar. E aí, o que você tem? 1,12 litros. Se você tem 1,12 litros, você vai ter o que ele perguntou? O número de moléculas. Então, o X aqui. Daqui para cá, o que você fez? Quanto é que é a metade de 22,4? A metade de 22,4 é 11,2. Então, você dividiu por 2 e andou uma casa. Logo, divide por 2 isso aqui, vai ficar 3 vezes 10 a 23. Andando uma casa, a gente pode descontar essa casa da potência. Então, a resposta é 3 vezes 10 a 22 moléculas. Então, tá aí. Certo? Vou repetir. Daqui para cá, eu vim a metade. A metade andando uma casa. Né? Porque a metade de 22,4 é 11,2. Aqui está 1,12. Então, a metade andando uma casa. Lá do outro lado, metade de 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 10 a 23. Pelo amor de Deus, gente, a potência mantém. 3 vezes 10 a 23. Mas como você ainda está andando uma casa, você desconta essa casa do 23 para 22. A questão número 4 fala assim: o gás metano é um composto orgânico utilizado como combustível em veículos de passeio.
Um cilindro fechado possui 1,12 metros cúbicos desse gás na CNTP. Calcule a massa do gás do cilindro. Então, primeiro, olha só, ele está te dando em metro cúbico. Metro cúbico é a mesma coisa que 10 ao cubo litro. Então, guarda isso. Logo, 1,12 metros cúbicos é a mesma coisa que 1,12 vezes 10 ao cubo litro. Certo? Então, consequentemente, o que você vai ter é 1.120 litros. Muito bem. É isso mesmo. Vamos ter 1 mol de gás metano. O metano é CH4. 12, 13, 14, 15, 16. Vai ter 16 gramas. Que vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, que vai ter um volume de 22,4 litros. E o avião passando. Isso aqui vai ser igual a... O seguinte, ele perguntou a massa. A massa a gente põe o X aqui. E o volume ele está me dando aqui, que é 1.120. Muito bem. Então, X vai ser igual ao quê? X vai ser igual a 16 vezes 1.120 divididos por 22,4, que é igual a 224 vezes 10 a menos 1. O que a gente pode fazer, além de mudar a cor aqui? A gente pode fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a 16 vezes 112 vezes 10, que é 1.120. Esses 10 a menos 1 vai subir como 10 vezes 10 divididos por 224. Bom, ficou mais amistoso, por quê? Porque 112 e 224, isso aqui dá 1, isso aqui dá 2. A gente pode simplificar o 2 com 16, que vai dar 8. E a nossa resposta, vou colocar aqui em cima, igual ao que? Vai ficar 8 vezes 10, 80, 800. Então, 800 gramas. Essa é a massa de gás metano no cilindro. Bom, e aí, o que acontece? Na letra B, ele pergunta o número de moléculas. Aí, esse X, você vai ter que botar aqui, certo? Então, eu vou fazer a relação entre o volume e a molécula. Olha aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas, você tem um volume de 22,4 litros. Em 1.120 litros, você vai ter X. Então, X vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 1.120 divididos por 224 vezes 10 a menos 1. Passa esse 10 a menos 1 lá para cima e faz a mesma coisa que o tio já tinha feito lá. Ó, 6 vezes 10 a 23 vezes 112 vezes 10, né, que é isso aqui. Pega esse 10 e bota aqui em cima também, vezes 10 sobre 224. E agora você simplifica. Simplificando aqui, você vai ter... Vou pegar de verde aqui. Aqui dá 1, aqui dá 2. Você pode cortar ainda. Você pode cortar esse 2 com esse 6, que dá 3. Então, X vai ser igual a 3 vezes 10 a 23, vezes 10 vezes 10, vai ficar 3 vezes 10 a 25 moléculas. Muito bem. O volume ocupado por esse gás é 27 graus, a pressão de 2,46 atm. Aí, como está fora da ICNTP, o que eu vou fazer? PV é igual a NRT. O volume, a pressão é 2,46. O volume é o que ele quer saber. O número de mols eu tenho. Por quê? 1 mol... Eita, essa caneta é toda... Já estou começando a suar aqui porque está calor pra caramba. 1 mol tem 22,4 litros. Como você tem 1.120 litros, você tem X mols.
Então, x vai ser igual a 1.120 divididos por 22,4. Isso aqui é 112 vezes 10 divididos por 224 vezes 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 vai subir. Então, deixa eu botar de outra cor aqui, porque já está bagunçado. Isso aqui vai ficar 112 vezes 10 vezes 10 sobre 224. Você pode simplificar aqui. Aqui dá 1, aqui dá 2. E você também pode simplificar aqui. Corta esse 2 com esse 10, que vai dar 5. E 5 vezes 10 vai ser igual a 50 mols. Então você põe aqui. 50, deixa eu voltar aqui para colilagem. Vai ficar 50 vezes 0,082 vezes a temperatura, que é 27 graus, que é igual a 300. Bom, o volume vai ficar 50. 0,082 vezes 300 dá 24,6. Isso aí divididos por 2,46. A gente também pode simplificar. Isso aqui dá 1 e isso aqui dá 10. Então, o volume é igual a 500 litros. Fora da SNTP seria esse volume aí. A questão número 5 fala assim: um balão de oxigênio contendo 3,01 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. A primeira coisa que eu estou vendo aqui é que ele está usando 3,01. Você está usando isso aqui, 3,01, é porque ele quer que você use a constante Avogadro como 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, vamos lá. Admitindo que se havia só gás e oxigênio, apenas gás e oxigênio nesse balão, calcule a massa do referido gás. Então, olha aqui, ó, 3,01 vezes 10 a 20 átomos. Ele está me dando quantidade de átomos e não de gás e oxigênio, que na verdade é molécula. Então, o que acontece? Uma molécula de oxigênio tem quantos átomos? Tem 2 átomos. Como ele está me dando 3,01 vezes 10 a 26 átomos, então você vai ter quantas moléculas de oxigênio para isso? Você vai ter 3,01 vezes 10 a 26 divididos por 2 moléculas. Eu vou preferir a efeito de conta, em vez de dividir isso, né, colocar assim, meio é 0,5, meio de 3,01 vezes 10 a 26 moléculas de O2. Por que você está fazendo isso, Binho? Por causa do seguinte, olha só, você pode colocar aqui, ó, 1 mol de O2 tem quanto? O O é 16 vezes 2 dá 32 gramas, que tem o que? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, então como eu tenho meio, 0,5 vezes 3,01 vezes 10 a 23, 26 moléculas, você vai ter X gramas. E aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso cortar o 6,02 com 3,01, que vai dar 2 aqui em cima. Posso cortar, tá vendo? Esse 32 vai multiplicar esse meio. Então aqui eu posso dizer que isso aqui é igual a 16, certo? Então eu posso cortar o 10 a 23 com 10 a 26, que vai dar 10 ao cubo. Então vai ficar 2, multiplica cruzado, 2x é igual a 16 vezes 10 ao cubo. Então, x é igual a 16 vezes 10 ao cubo divididos por 2. Isso vai ser igual a 8 vezes 10 ao cubo, que vai ser igual a
8 quilos, né? 8 quilogramas. Vai ficar 8.000 gramas, que é melhor você colocar 8 quilogramas, né? Então, é obrigado a botar em quilo? Não é, mas você pode... Vai ficar 8 quilos aqui. 8 quilogramas. Muito bem. O volume ocupado por essa quantidade na ICNTP. 1 mol de O2 tem 6 vezes 10 a 6,02. Vamos lá, volta aqui. É o costume de fazer 6 vezes 10 a 23. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Como a quantidade que você tem é essa, 0,5 vezes 3,01 vezes 10 a 26, você vai ter x. Então x vai ser igual ao quê? X vai ser igual a meio de 3,01 vezes 10 a 26 divididos por 6,02 vezes 10 a 23. A gente pode fazer o seguinte, a gente corta esse 3,01 com esse 6,02 que dá 2, aqui. A gente corta o 10 a 26 com 10 a 23 que dá 10 ao cubo lá em cima. Logo vai ficar meio vezes 10 ao cubo é 1000 divididos por 2. Meio de 1000 é 500. 500 divididos por 2 vai ser igual a 250 mols. Então, se ele quer o volume ocupado na ICNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. 250 mols, você vai ter x. Então, x vai ser igual. Eu vou fazer a conta aqui direto. Vai ficar 250 vezes 22,4, que vai ser igual a 5.600. Ou seja, o valor é de 5.600. Isso mesmo? 5.600 litros na ICNTP. Bom, a 6 fala assim: 2 frascos de igual volume mantidos à mesma temperatura e pressão. Olha só, isso daí vai ser o seguinte, você tem que lembrar que é muito importante, muito importante. Toda vez que ele falar volume igual à mesma temperatura e pressão, volume, temperatura e pressão ser o mesmo, toda vez que ele disser isso, quer dizer, se estão nas mesmas condições, o número de mols é o mesmo dos gases, é o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Olha só, ele está dizendo que o volume do gás, tá vendo? É de 0,224 litros na ICNTP. Então, olha aqui, ó, 1 mol equivale a 22,4 litros. Se você tem 0,224 litros, você vai ter, você está andando 2 casas. Então, você vai andar 2 casas também, 0,01 mol. Essa é a quantidade em mol de Y que tem lá dentro, certo? Como é a mesma quantidade em mol de X, porque eles estão no mesmo volume, né? Então, a gente pode admitir que essa massa de 0,34 aqui é correspondente a essa quantidade em mol aí. 0,34 gramas está para 0,01 mol. Então, se você tem 1 mol, você está multiplicando por 100. Então, que é igual a 34 gramas. Essa é a massa contida em 1 mol. Eu preciso saber qual deles é que tem isso. O nitrogênio N2. Como o N é 14, vai ficar 28. Então, não pode ser. Gás carbônico é CO2. O CO2, o peso é 44. Então, não pode.
O ácido sulfídrico hídrico não tem O. Então, se o S está na família 6A, precisa de 2H para ficar com 8. O S é 32, com 2 dá 34. Exatamente ele, o ácido sulfídrico. Letra C. A questão 7 fala assim: os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o anidrido sulfuroso e o monóxido de carbono. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida e observou-se que ela continha 0,1 mol de anidrido sulfuroso. Anidrido sulfuroso, o enxofre está na família 6A, então vai ficar mais 4. Com O menos 2 vai ficar S2O4, que quando eu simplifico dá SO2. SO2, vamos lá, 1 mol de SO2, se o S é 32 e o O é 16, vai dar 64 gramas. Como você tem 0,1 mol, você vai ter 6,4 gramas. E meio mol de monóxido de carbono. 1 mol de monóxido de carbono vai ficar 16. Com 12, 16, 26, 28 gramas. Meio mol, X vai ser igual a 14 gramas. Então, 14 mais 6,4 vai ser igual então a 20. 14 com 6 dá 20, com 0,4, 20,4 gramas. Esse é o valor da massa lá dentro. Então, ele quer saber quantos átomos de oxigênio estão na amostra. Então, olha só, preste atenção aqui. Em 1 mol de uma molécula de SO2, você tem 2 átomos de oxigênio, né? Quanto é que você tem de SO2? SO2 você tem 0,1 mol. 0,1 mol tem quantas moléculas? Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, 0,1 mol tem 6 vezes 10 a 22. Então, em 6 vezes 10 a 22 moléculas de SO2, que é o que equivale a esse 0,1 aqui, vou até puxar aqui para baixo, você vai ter X. Então, X vai ser igual a 12 vezes 10 a 22 átomos de oxigênio. Isso no SO2. Vamos lá. Uma molécula de CO2 tem 2 átomos de oxigênio. Molécula. Bom, quantas moléculas você tem de CO? Não é CO2 não, é CO. Né? Quantas moléculas você tem de CO? O CO é meio mol. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, meio mol tem 3 vezes 10 a 23 moléculas. Então você vai ter X. Então X vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23 átomos é a mesma coisa que 60 vezes 10 a 22 átomos. Por que eu estou fazendo isso? Para igualar os dois na mesma potência. 60 com 12, a resposta então, deixa eu baixar aqui. A resposta então, Jesus. A resposta então, e tô dizendo, cara, sempre dá um galho. A resposta então, vou botar de vermelho aqui, vai ser esse 60 com esses 12 vai dar 72 vezes 10 a 22, que é igual a 7,2 vezes 10 a 23 átomos ao todo. Bom, um beijo, muito obrigado.